és tu? Ele diz: sou eu, Esaú, teu filho primogênito. Jacó olha para ele e diz assim: ó, a voz é de Jacó, mas com certeza o cheiro e a pele é de Esaú. A Bíblia Sagrada agora nos orienta claramente que Isaac abraça Jacó. Jacó lhe dá um beijo no seu rosto. Isaac coloca a mão na cabeça de Jacó e diz: todas as nações estão te esperando. Vou te enviar sobre esta terra e tenho um grande propósito. E eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar todos aqueles que falarem maldição contra a tua vida. Todas as nações estão aí, Jacó. Segue a tua caminhada. Vai embora. Ele pensando que Esaú estava ali. Jacó saiu da presença de seu pai. Se apresentou à sua mãe. Abençoado através da promessa. Quando ele chega na presença da sua mãe, Esaú vem com a comida, apresenta para Isaac. Isaac olha para ele e diz: olha, quem és tu? Ele diz: sou eu, Esaú. Ele diz: o teu irmão roubou a tua bênção. Abençoei o teu irmão em teu lugar. Eu não tenho duas bênçãos, é só uma que eu tenho para abençoar. Eu quero dizer para você: o caminho de Deus é um só. A bênção de Deus é uma só para a tua vida. A vitória que Deus tem é uma só para a tua vida. A prosperidade que Deus tem é uma só para a tua vida. Não deixa o diabo roubar a tua bênção. Não deixa ele tomar a tua frente na fila que Deus tem para abençoar. Toma o teu lugar. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus te abençoar. Deixa ele entrar na tua vida. Deixa ele mudar a tua história. Porque senão vem um adversário no sapatinho de algodão e ele vai entrar na tua frente e roubar todos os projetos que Deus estendeu para a tua vida. Quando eu falo das 3 prisões da vida de Jacó, Jacó ele sai da casa de sua mãe, fugindo, porque Esaú queria matar. Esaú ficou com sangue nos olhos, totalmente possuído. Saiu dali, pegou uma espada na sua mão e disse: é hoje que eu derramo o sangue de Jacó. É hoje que eu vou exterminar ele da terra. Porque ele foi maquiavélico, ele foi oportunista, ele tomou minha frente, eu perdi a minha bênção, e agora o que será de mim? Porque segundo a tradução judaica, aquele que recebesse a bênção da primogenitura, esse seria abençoado na terra. Aleluia! E o segundo não teria bênção nenhuma. Quando Isaac morresse, quem tinha que tomar a posição era Esaú, porque ele nasceu primeiro. Jacó tomou a frente, tomou a bênção. Jacó, a Bíblia diz que ele fugiu. Jacó fugiu dali. A Bíblia diz que ele foi para o meio do deserto. Diga comigo, ele foi para o deserto. Foi para o deserto. É no deserto que o crente ele aprende a ser humilde. É no deserto que Deus trabalha no coração do homem e da mulher. É no deserto que Deus ensina o crente a depender somente dele. É no deserto que vai bater o frio da madrugada. É no deserto que vai bater o calor do meio-dia. É no deserto que vai ter cobra rastejando e se levantando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: permanece no deserto, porque é no deserto que Deus vai levar a sua noiva. É no deserto que Deus vai te abençoar. É no deserto que Ele vai te levantar. É no deserto que Ele vai prosperar a tua vida. É no deserto que Ele vai te exaltar. É no deserto que Ele vai te preparar. É no deserto. Quando nós falamos de deserto, automaticamente eu estou falando do maior deserto do mundo, por nome de deserto do Saara. Segundo a história, o deserto do Saara, no frio da madrugada, ele chega a 44 graus cúbicos de frio dentro do deserto, e o calor do meio-dia chega a 54 graus. É impossível ter uma sobrevivência naquele lugar. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, eu vejo um povo saindo da terra do Egito, sendo levantado pelo Senhor, e o povo caminhava, o frio da madrugada veio. Moisés orou ao Senhor, o Senhor pegou uma coluna de fogo e disse: olha, esta coluna de fogo vai vos acompanhar e vai aquecer o frio. E o povo estava com calor, e o Senhor mandou uma nuvem que cobria o povo daquele calor que ele estava. Eu quero profetizar na tua vida: nesse deserto você não vai morrer não. Nesse deserto você não vai morrer. Nesse deserto
aqui que eu quero começar a pregar. 3 prisões na vida de Jacó. A primeira prisão na vida de Jacó se chama a prisão da promessa. Diga comigo, aprisionado. Diga aprisionado pela promessa. Tem um ditado que muita gente diz por aí, que quando uma pessoa ela vem para a presença de Deus, aceita o Senhor, é tocado, é batizado pelo Espírito Santo, prega a palavra, adora o nome dele. Se essa pessoa se desviar, Deus levanta outro. Mas eu quero dizer que se você for levantado por Deus para pregar o Evangelho, para adorar o nome dele, se você for um pregador, um adorador do reino, e você se afastar, eu quero dizer para você que Deus vai atrás de você. Pastor está bebendo, Deus vai atrás de você. Pastor está usando droga, Deus vai atrás de você. Pastor está prostituindo, Deus vai atrás dessa pessoa. Sabe por quê? Porque não existe ex-ungido. Quem Deus levantou está levantado. Quem Deus ungiu está ungido. Quem Deus operou está operado. E operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Levanta a tua mão para o céu. Operando Deus, quem vai pedir na tua vida? Chacoalha a tua mão assim, ó. Operando Deus, quem vai pedir? Operando Deus, quem vai pedir? Operando Deus, quem vai pedir? Não tem quem peça o milagre de Deus chegar na tua vida. Prova, pastor. A Bíblia Sagrada diz que certa feita, um homem por um nome de Acabe, um homem que servia ao Senhor, que tinha uma promessa de Deus na vida, que havia se casado com Jezebel, a perversa, aquela que vivia nas prostituições, aquela que servia a Etibaal. Eu olho para a palavra de Deus e vejo que Acabe, quando se casa com Jezabel, ele estava abandonando a promessa do Senhor. E eu vou provar para você que quando um crente se desvia, Deus vai atrás dele. Deus vai atrás, sabe por quê? Porque a promessa de Deus continua de pé e Deus não aceita perder para o diabo. Se você está afastado, Deus vai atrás de você. Se você está parado, Deus vai atrás de você. Se você desviou, Deus vai atrás de você. Ele não vai te perder para o diabo, não, porque a promessa de Deus está de pé na tua vida. Se você acredita, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e adore o nome dele nesta noite. Por uma vez que prova o sangue do Cordeiro na tua vida, vicia. Por uma vez que você sentiu a presença do Espírito Santo, você se tornou dependente. Não consegue mais viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode estar no bar bebendo, mas o Espírito Santo de Deus está te incomodando. Você pode estar prostituindo, mas o Espírito Santo de Deus está incomodando. Você pode estar fazendo coisa errada, mas o Espírito Santo está te incomodando, dizendo: volta, não é assim que eu te quero, não é desse jeito que eu escolhi, não foi desse jeito que eu projetei. Vai para minha casa, meu servo, vai para minha casa, minha serva, e eu vou te levantar de novo. E aquele que te viu verá que a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira, porque a minha presença não é limitada sobre a vida do ser humano, a minha presença é infinita para a glória do nome dele. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que se suscita uma guerra em Israel. A Bíblia diz que Acabe vai até Josafá, rei de Judá, e diz para ele: eu preciso da tua ajuda, rapaz. Josafá devia um favor, Acabe disse: eu vou. Josafá era temente a Deus, era servo do Senhor. E a Bíblia diz ali que todos os profetas de Acabe e de Jezabel se apresentaram, 850 profetas. E quando chegaram ali perto dele, a Bíblia diz que Josafá falou: tem profeta? Ele disse: ó, tem 850. Tem profeta de todo jeito aqui. E ali começaram a profetizar. Pode ir, ó rei Acabe, porque eu vejo o exército caindo diante dos teus pés. Josafá cruzou os braços, curvou a cabeça, aguçou o ouvido e só ficou ouvindo aquelas profecias. E de repente Josafá olha para Acabe e diz assim: não tem nenhum profeta de Deus aí não? A Bíblia diz que
Acabe falou, tem um aí em Israel, mas ele não vai muito com a minha cara. Tem um profeta aí, mas ele não gosta de mim. Toda vez que ele vem aqui, ele fala mal da minha mulher, ele fala mal de mim, ele fala mal da minha família, ele fala mal do meu reinado, e eu não gosto desse profeta, ele não vai com a minha cara. A Bíblia diz que Josafá olhou para ele e pensou, deu um sorriso e disse, é esse o profeta que eu quero. A Bíblia diz, lá vem Micaías. Micaías chega perto, Josafá fala para ele, você é profeta de Deus? Ele diz, eu sou. Então ora, para que Deus te revele alguma coisa. Micaías levantou a mão, mas antes os soldados, levanta aqui, evangelista. Os soldados de Acabe pegaram ele, levaram no canto os profetas e disseram, você ouviu tudo que nós profetizamos, você vai ter que profetizar igualzinho, não vai decepcionar o rei, senão você vai morrer, rapaz. Não decepciona o rei não. E a Bíblia Sagrada diz que falaram isso para ele e deram até um tapão no pé da orelha de Micaías. Micaías ficou atordoado e disse, olha, tudo que Deus colocar no meu coração, isso eu vou falar. Aguça o teu coração aí agora, obrigado. Aguça o teu coração. Existem profetas nessa última hora, que é o profeta daquilo que o povo quer ouvir. Ele chega na casa e tem pecado, ele olha e diz que está uma bênção. Ele chega na casa e tem rebeldia, ele diz que é só vitória. Mas Deus está querendo levantar profetas cheios do Espírito Santo para profetizar em nome do Senhor. Ah, pastora, nós não estamos no tempo de João Batista. Deus, ele não quer mais João Batista. Deus, ele não quer mais Elias. Deus, ele não quer Eliseu. Deus, ele quer levantar o Israel. Deus quer levantar o Roberto. Deus quer levantar você. Ele te chama pelo teu nome e ele diz, se coloca de pé, profeta, porque eu tenho um projeto na tua vida. Se você acredita, levanta a mão e adora o nome dele. Aleluia. Acabe vai para a guerra e falou, eu vou enganar Deus. Tem muito profeta querendo enganar Deus, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim, tem muito profeta querendo enganar Deus. Diga, mas o Senhor, ninguém engana. Acabe falou, eu vou vestir uma roupa de soldado normal e eu vou colocar Josafá na minha vestimenta real e ele vai para lá. E quando estiver lá, o soldado vai atingir quem? O rei. E quem está vestido de rei? Josafá e não eu. Eu estou escondido no meio da cavalaria. Ninguém vai me pegar no meio da cavalaria. E de repente a Bíblia diz que um soldado começa a olhar. E quando se aproxima de Josafá, ele dá um grito e diz, este não é o rei. Este não é o rei de Israel. A Bíblia Sagrada diz que um soldado pega um arco e flecha, coloca ali uma flecha naquele arco e ele solta aquela flecha para o alto. Presta atenção. Ele soltou aquela flecha para o alto. Diga comigo, para o alto. Pro alto. Sem direção. Sem direção. Mas quando a flecha ela atinge uma certa altura, o Espírito Santo de Deus vem sobre a flecha. E sabe o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu com aquela flecha? Ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi possuída pela glória do Senhor. Levanta um pouquinho aqui. Vou explicar melhor para você. Fica aqui no meio do corredor. E quando a flecha for solta, você vai começar a andar. Aleluia. O arqueiro pegou a flecha e soltou para o alto. Sabe o que aconteceu com a flecha? A hora que ele soltou, o Espírito Santo de Deus pegou a flecha.